senhores, vamos a mais um dos nossos projetos de vídeo. E neste nosso terceiro vídeo sobre análise combinatória, nós vamos fazer o comentário inicialmente dessas 5 primeiras questões e a seguir dessas mais 3 questões, ou seja, faz um total aí de 8 questões. Senhores, o ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Vamos aqui, antes de iniciarmos o comentário das questões, uma pequena revisão. Primeiro, em relação à simplificação, senhores. Se nós temos aqui uma igualdade A vezes B igual a B vezes C, se existe um fator comum de membro a membro, esse fator comum pode ser cancelado e podemos citar que, no nosso caso, a igualdade fica a ser A vezes C. Senhores, se temos aqui uma igualdade entre duas razões ou entre duas frações, nós podemos simplificar em relação aos antecedentes, de antecedente para antecedente. No nosso caso aqui de B, A vezes B igual a B vezes E, podemos simplificar o B. Da mesma maneira, em relação a consequentes, senhores, podemos simplificar o fator comum em relação aos consequentes, que é o D. E também podemos simplificar de antecedente para consequente em relação a cada uma das razões. Aqui no caso dá para a gente simplificar esse E. E essa igualdade que nós tínhamos tão alongada, podemos reduzi-la a A sobre C igual a 1 sobre G. Senhores, outra revisãozinha sobre as equações de segundo grau usando o processo da soma-produto. Por exemplo, para você resolver uma equação de segundo grau, x2 menos 5x mais 6 igual a 0, só você lembrar-se que a soma das raízes é sempre o B, o oposto do coeficiente B, melhor dizendo, sobre A. Em outras palavras, no processo você troca o sinal do B, desde que esse A seja 1, né? É o processo que em geral usamos esse processo quando o nosso A é 1, coeficiente da variável de segundo grau. Então aqui você simplesmente faz como? Troca o sinal do B e o C desce do jeito que está, ou seja, nesse caso, usamos a soma valendo 5, o produto valendo 6. Senhores, 2 números que isso acontece. Em geral, pensamos mais no produto. É o 3 e o 2, ou 2 e o 3, né, senhores? Que realmente 2, conferindo, 2 mais 3 é 5, e 2 vezes 3 é 6. Conjunto de solução dessa equação, 2, 3. E outro, senhores, é em relação ao fatorial. Vimos em vídeos passados que o fatorial de um número natural, você desenvolvendo por completo, desenvolve desse número, no caso aqui do 7, por exemplo, até chegar a 1. Ok? Observando sempre que o fatorial do 0 e o fatorial do 1, senhores, trabalhamos com ele valendo 1. Então, senhores, esses itens faremos algumas aplicações nesse vídeo. Senhores, também aqui o nosso formulário das combinações da análise combinatória simples. Nosso arranjo simples, né? Que arranjo de n PAP é igual ao n fatorial sobre o n menos p fatorial, forma dos arranjos. A forma das permutações simples é o P de n igual ao n fatorial, olha aí os fatoriais na jogada. E a das combinações, podemos apresentar combinações de n elementos tomados PAP na forma de binômio, né, número binomial, n sobre p, na forma de arranjos com permutações, arranjos de n elementos tomados PAP sobre o p fatorial. Então, a mais comum, né, senhores, combinações de n PAP, é o n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Esse nosso vídeo será, boa parte das questões serão baseadas, né, senhores, aqui nessas 3 aplicações. Bom, gente, vamos aqui à primeira. Resolver a equação arranjos de n menos 1, tomado 6 a 6, igual a 30, que multiplica arranjos de n menos 3, tomados 4 a 4. Então, a formulazinha que nós vamos usar, a de arranjos. Então, no nosso caso, ficamos inicialmente, ó, nosso n aqui é o n menos 1, fatorial, sobre n menos p, no caso, n menos 1 menos 6. Igual ao 30, que multiplica arranjos de n menos 3, ficamos com n menos 3 fatorial, que é o n, sobre n menos p, n menos 3 menos 4. Senhores, esta é a equação que vamos encará-la daqui para frente. Ou seja, verificando bem, daqui para a gente simplificar o n menos 7 fatorial com n menos 7 fatorial no nosso denominador. Passando a usar os numeradores, senhores, temos n menos 1 fatorial igual a 30, que multiplica n menos 3 fatorial. Olha, as equações em fatorial, você sempre desenvolve o maior fatorial, no nosso caso aqui n menos 1,
em relação ao n-3. Então, senhores, com o cancelamento, ficamos assim, desenvolvendo agora o n-1 em relação ao n-3, ficamos com n-1, tiramos 1, ficamos n-2, tiramos outro n-3. Quando igualamos, fatorial nele, igual, segundo membro, repetimos. Nessa situação, senhores, olha lá aquela simplificação de membro a membro, ó, dá para a gente simplificar o n-3. Ficamos com quem? Com n-1 vezes n-2 igual a 30. Senhores, multiplicando esses dois binômios, ficamos com n ao quadrado menos n menos 2n mais 2 igual a 30. Olha só, a equaçãozinha segundo grau. Dando uma arrumadazinha nela, ficamos com n ao quadrado menos 3n menos o 28, né, que ficamos com menos 30 mais 2, é o menos 28, igual a 0. Senhores, processo soma-produto. Soma, B com sinal trocado, é o 3. Produto, é o C do jeito que está. Então, você vai em cima aqui do 28, positivo mesmo, você querendo, e encara com a condição de variação de sinais. Ou então, dois números de soma 3 e produto menos 28, senhores. Pensando um pouquinho, olha só quais são. 7 menos 4. Realmente, né, senhores? 7, a soma. 7 mais o menos 4 é o 3. E 7 vezes o menos 4 é o menos 28. Bem, senhores, cuidado na solução, né? Nós estamos trabalhando com a equação em fatorial. Para você chegar a determinar se os dois satisfazem ou não, temos que fazer a condição de existência. E recai onde? Em cima do menor valor em fatorial. E o menor deles é quem, senhores? É o n-7. Então, impondo a condição aos naturais, né, que é a n-7 maior ou igual a 0, ficamos na condição dos valores do n maiores ou iguais ao 7. No caso, interessa apenas um, né? Já que esse menos 4 não satisfaz a condição, solução é o unitário 7. Senhores, vamos a outra. Combinações, agora envolvendo combinações. Combinações de n 5 a 5 igual a 4 que multiplica n-1 4 a 4. Senhores, vamos usar as combinações nos dois membros. A primeira, o n é n e o p é 5. Na segundo membro, o n é o n-1 e o p é 4. Então, senhores, aplicando a formulazinha nos dois membros, ficamos assim, né? N fatorial sobre n 5 fatorial que multiplica n menos 5 fatorial. Igual a 4 que multiplica n menos 1 fatorial sobre 4 que multiplica n menos 1 menos 4. Por isso que chegamos a n menos 5. Ok? N menos 1 menos 4 é o n menos p. Chegamos a n menos 5. Senhores, daqui para frente vamos encarar esta equação. Então dá para a gente simplificar logo aqui o n menos 5, né, senhores? Fatorial, está nos dois mesmos denominadores. Senhores, vamos partir agora para a equação. Detalhe, ó. Ficamos com n fatorial e n menos 1 fatorial nos numeradores. Dá então para a gente o que? Desenvolver n fatorial em relação ao n menos 1. O n menos 1 permanece e o n vai baixar um pouquinho. Ficamos com n menos 1 e igualamos fatorial nele. Em relação aos denominadores, 5 fatorial e 4 fatorial. Quem é o maior? Fatorial é o 5. Desenvolvemos até chegar a 4. E assim ficou. Bem, senhores, aqui dá para a gente simplificar o n menos 4 fatorial em cada membro. E no caso de denominadores, dá para a gente simplificar o 4. Olha só o que ficou. N sobre 5 igual a 4. E, senhores, se n sobre 5 é igual a 4, multiplicando aqui o 5, né, que está dividido o primeiro membro no segundo, ficamos 5 vezes 4, 20. Senhores, chegou a hora da solução, chegou a hora da condição de existência. Condição de existência no menor fatorial. É o n menos 5, né, senhores? O menor. Então, condição imposta, n menos 5 maior ou igual a 0, ficamos com n maior ou igual a 5. Satisfaz tranquilamente, né? Que 20 é maior do que 5. E a solução, senhores, unitário 20. Senhores, envolvendo arranjos e combinações, que vamos ter que usar, digamos, a forma do arranjo à esquerda e da combinações à direita. Então, no nosso caso, o n é 5 e o nosso p é x. Ficamos como no primeiro membro, 5 fatorial sobre 5 menos x fatorial, igual a 6 que multiplica. Segundo membro, senhores, é a aplicação das combinações. Ó, 5 fatorial sobre o p fatorial é 5 menos x fatorial, que multiplica
N, que é o 5, menos P. 5 menos X. Bem, senhores, na equação, dá para a gente cancelar, ó, já esses dois numeradores. Assim será feito. Ficamos aqui, então, com 1 e 1. Senhores, em relação aos denominadores, ó, dá para a gente lenhar aqui, ó, 5 menos X por 5 menos X. Então, senhores, aqui vai ficando quem? 1 e 1. Ou seja, primeiro membro se reduz a quem, senhores? Se reduz a 1. 1 dividido por 1, 1 sobre 1, igual a 6 vezes 1 sobre, olha só como fica aqui, ó, 5 menos a eliminação desse parênteses. Ficamos com menos 5 mais 5. Trocamos os sinais do interior do parênteses, os termos do interior. Senhores, aqui dá para a gente fazer o que nesse colchete? Eliminar ou cancelar o mais 5 com menos 5. Ou seja, senhores, a nossa equação zona ficou reduzida a quem? A 1, igual a 6 vezes 1 é o 6 sobre x fatorial. Dando aqui uma cruzadinha, né? 6 fatorial vezes 1 é o 6 fatorial igual a 6. Senhores, a equação fatorial mais simples. Qual o fatorial que equivale a 6, né? O valor natural que é igual a 6. Senhores, nada mais, nada menos é o 3, né? 3 fatorial é valor 6. Então, senhores, vamos verificar se esse valor satisfaz, né? Para a gente chegar à solução, condição de existência do menor valor em fatorial é o 5 menos x. Né? Então, 5 menos x, tirando aqui no caso a condição para x, ficamos com 5 maior ou igual a x, ou então, se querendo, x menor ou igual a 5. E realmente satisfaz, né, senhores? Encontramos o x valendo 3, e 3 é um natural menor do que 5. Aí, então, senhores, a resolução dessa equação. Senhores, vamos a uma que envolve permutações. Permutação de x igual a 2 vezes permutação de x menos 2. Permutação de x é permutação simples. Vamos envolver ou aplicar o n fatorial. P de x é o x fatorial igual a 2 que multiplica x menos 2 fatorial. Aplicaçãozinha da fórmula. Senhores, equação em que envolve dois números em fatorial. Desenvolvemos o maior, no caso o x, fatorial, em relação ao menor. Fica como x vezes x menos 1 até x menos 2. Variamos. Simplificações, x menos 2. Senhores, vamos multiplicar esses x por x menos 1. Então, ficamos como? Aí a dependência que restou, ficamos com x quadrado menos x a vinda 2 para primeiro membro menos 2. Equação de segundo grau, senhores, usando soma produto, a soma B com sinal trocado. Produto é o C com tudo que tem direito, menos 2. Dois números que a soma é 1 e o produto é menos 2, senhores, é o 2 e menos 1. Conferindo, 2 mais menos 1 é 1, 2 adicionado com menos 1. E 2 produto, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, são os 2. Chegou a hora da solução, senhores. Vamos lá acima. Condição de existência em cima do menor fatorial. X menos 2. Ele é maior ou igual a 0. Condição para x. X maior ou igual a 2. Não satisfazem as duas, né, senhores? O x menos 1 vai embora. Condição para a solução unitário 2. Senhores, vamos a uma do Mackenzie. Se o binomial n sobre 2 é 28, então o valor de n é. Opções. Senhores, para lembrar, combinações, né? A mesma coisa do binomial. Então, o binomial é a mesma apresentação, o mesmo cálculo para as combinações, ou das combinações. Né? O binomial n sobre p é n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p. Nosso p aqui, nosso n é n, e o nosso p é 2. Então, senhores, aplicando, ficamos com essa equação de origem. Senhores, vamos desenvolver quem? O maior fatorial em relação ao menor, para a gente chegar ao pedido, ao n. Desenvolvendo o n em relação ao n menos 2, ficamos com n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, sobre desenvolvendo o fatorial do 2, é o 2 vezes 1, e repetimos o n menos 2. Senhores, cancelamentos, n menos 2. Ficamos, então, a dependência de n que multiplica n menos 1, sobre 2 igual a 28. Cruzando o 2 vezes o 28, né? Ficamos, ou podemos dizer, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, igual 2 vezes 28, 56. Equação de segundo grau. Senhores, soma 1, B com sinal trocado, produto, menos 56. Senhores, dois números que isso aconteça, ou acontece, é o 8
e o menos 7. Conferindo, 8 mais o menos 7 é 1, e 8 vezes o menos 7 é menos 56. Senhores, chegou a hora de solução. Vamos à equação de origem e conferir a condição de existência em cima do menor fatorial, é o n-2, né, senhores? Condição para o n maior ou igual a 2. O menos 7 cai fora, solução é apenas unitário 8. Opção correta, senhores, opção B de bola. Manda Carlos Chaves, senhores. A sentença n mais 2 sobre n igual a 10 é verdadeira se somente se n fatorial for igual a. Então, senhores, ele está interessado no n fatorial. Então, vamos ter que matar o n para chegar a ele. Então, novamente, binomial n sobre p, só que o nosso n aqui será o n mais 2 e o nosso p será o n. Senhores, aplicando, ficamos com n mais 2 fatorial sobre n fatorial, caso p, que multiplica n mais 2 menos n. Olha bem, senhores, o que temos nessa equação? Condições já de simplificar esse n com esse mais n com esse menos n aqui nesse parênteses denominador. E assim vamos fazer. Ficamos então, senhores, com n mais 2 fatorial sobre n fatorial igual a 10. Desenvolvendo n mais 2 em relação ao n mais 2, tiramos o n mais 1, n fatorial nele. N fatorial repetimos, o 2 fatorial, quem ficou nesse parênteses, igual a 10. Senhores, vamos então aqui cancelar o n com o n. Binômios em produto, e 2 fatorial é 2 vezes o 10. Podemos então, senhores, multiplicando esses dois binômios, ficar a n2 mais 3n mais 2, igual 2 vezes o 10, 20. Já que o fatorial do 2 é 2. Senhores, a equação segundo grau arrumada, né? O 20 vem negativo, ficamos com menos 18. Senhores, dois números soma 3, produto menos 18. Quais são eles? Caindo aqui em cima desse menos 18, dá para respirar bem, ó. É o 3 e o menos 6. Senhores, conferindo, soma 3 com menos 6, é menos 3, produto, 3 vezes o menos 6 é o menos 18. Chegou a hora da solução, senhores, vamos à condição de existência. O menor fatorial, nesse nosso caso, senhores, é quem? Ó, n mais 2 e n menor o n, condição é simplesmente n fatorial. N maior ou igual a 0 para o nosso fatorial. Senhores, os dois satisfazem? Não, né? O n menos 6 cai fora, satisfaz apenas o n igual a 3. Como ele quer o fatorial do n, vamos ter que desenvolvê-lo, né? O fatorial do n é o 3 vezes 2, vezes 1, que é, em outras palavras, 6. Chegamos então, senhores, à opção B. Senhores, vão dar pouco. Sobre arranjo, né? No caso aí, 2 vezes arranjo de n 2 a 2, mais 50, igual a arranjo de 2n 2 a 2. O n fatorial é. Senhores, vamos aqui aplicar arranjos no primeiro e no segundo membro. Nós temos a formulazinha. Gente, arranjos 2 vezes arranjo de n 2 a 2. Aqui temos a aplicação. Mais os 50, igual arranjos de 2n 2 a 2. Olha lá, o nosso 2n é o n aqui, né? Olha só como fica. 2n menos 2n é fatorial. Senhores, vamos ter que mandar esses fatoriais embora. Para isso, vamos aqui nessa primeira fração, no primeiro membro, desenvolver o n em relação ao n menos 2. E no segundo membro, desenvolver o 2n fatorial em relação ao 2n menos 2 fatorial. Então, aí temos n em relação ao n menos 2. E, no caso, igual 2n em relação ao 2n menos 2. Aqui temos. Simplificações, senhores, no primeiro membro cai o n menos 2. E no segundo, 2n menos 2. Senhores, chegou a hora do produto. 2n vezes n menos 1 é o que ficou. Mais 50, 2n que multiplica 2n menos 1 é o que ficou no segundo membro. Senhores, desenvolvendo 2n vezes o n menos 1, ficamos com 2n ao quadrado menos 2n mais os 50, igual 2n vezes o 2n é o 2n ao quadrado menos 2n. Senhores, dá nesta equação para a gente cancelar esse menos 2n. Ficou 2n ao quadrado, vindo para cá vem negativo. 4n ao quadrado menos o 2n ao quadrado dá 2n ao quadrado igual a 50. Senhores, isolando esse n ao quadrado, extraindo a sua raiz, n é mais ou menos, raiz quadrada 25,
n é mais ou menos 5. Será que os dois satisfazem? Vamos à equação, tirando a menor condições, né, senhores? A menor fatorial aqui é o n menos 2. Né? Tirando sua condição, chegamos a n maior ou igual a 2. O menos 5 vai cair fora, hein? Então, senhores, solução da equação unitário 5, opção A. Senhores da PUC, a expressão n fatorial sobre combinações de n 3a3 vezes 2 fatorial que multiplica n menos 4 fatorial é igual a... Aí, senhores, vamos aqui mais uma vez aplicar as combinações, né? Nesse nosso denominador, ó, repetimos o restante, n fatorial sobre 3, que é o caso, n menos 3. Senhores, nesta fração, ó, simplificar, vamos simplificar o n com o n fatorial. Ficou quem lá? 1, o numerador geral, digamos assim, no primeiro numerador, sobre 1 no caso. Aqui vamos ter condições de multiplicar, ó, 1 vezes 2 fatorial vezes n menos 4. Sobre 3 fatorial, n, que multiplica n menos 3 fatorial. Ok? Multiplicação de 1 por esses dois valores e repetimos. Só que aqui, senhores, aproveitamos a passagem. Ó. Vamos desenvolver o fatorial 3 em relação ao 2. Ficou 3 vezes 2. Em relação a n menos 4 a n menos 3, vamos desenvolver o fatorial do n menos 3, que é o maior, em relação ao n menos 4. Bem, senhores, aqui dá para a gente cancelar quem? Os 2 em fatorial e o n menos 4 em fatorial. Ficou quem, senhores? 1 sobre 1 sobre 3 que multiplica n menos 3. Senhores, dividir frações, vamos conservar a primeira e multiplicar pela inversão da segunda. E assim sendo feito, senhores, chegamos a 3 que multiplica n menos 3. Opção correta é a A. Gente, vamos a outra da PUC. O valor de x nessa equação, 2n sobre n igual a x que multiplica 2n menos 1. Gente, novamente combinações, né? Ou melhor, binomiais, né? O número binomial n sobre p é o mesmo das combinações conforme já citamos. Aplicando esse primeiro membro, ó, o 2n é n, o n é p. Então vamos nós, ó, ficamos com 2n fatorial sobre n fatorial que multiplica 2n menos n. Valendo x que multiplica, aplicando em 2n sobre n menos 1, ficamos assim. Senhores, na equação, podemos cancelar o 2n, ó, fatorial. E ficamos a depender de quem? 1 sobre 2n menos n dá só n. Ó, n fatorial vezes n fatorial, igual x vezes 1 é x, que multiplica n menos 1 sobre 2n menos n, dá só n mais 1. Gente, agora aqui vamos casar esses denominadores. Vamos desenvolver, por exemplo, aqui, ó, o n, um desses n, denominador em relação ao n menos 1. Ficamos com n vezes n menos 1. E o n mais 1, ó, em relação a um dos n fatorial. Então, desenvolvendo o n mais 1 em relação ao n, ficamos com n mais 1 vezes n. Aí, gente, chegou a hora da simplificação, ou das. Ficamos a simplificar o n menos 1. Podemos simplificar o n. Ficou quem, senhores? 1 sobre n igual a x que multiplica n mais 1. Então, ele quer o valor de x. Vamos cruzar esse n mais 1. Podemos citar que o nosso x é n mais 1 sobre n. Opção correta do problema, senhores, é a opção A. Bem, gente, deixamos mais a seguir essas 4 primeiras questões. Tenta fazer, né, que é um bom treino. E deixamos mais essas 3 questões vestibulares para os senhores com seus respectivos gabaritos. Bem, gente, no mais, bons estudos e até a próxima.